E aí, tudo bem com você? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo sobre as atualizações promovidas pela Lei 13.165 de 2015. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que esse é o nosso 11º vídeo. Mantenha aí a ordem quando você estiver assistindo a esses vídeos, porque vai facilitar bastante o seu estudo, tá? Então tenha muita atenção para você não perder a ordem desses vídeos. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: lembre-se de que nós temos lá no Facebook um grupo de informações, um grupo de estudos para concursos da Justiça Eleitoral. E lá tem informações fresquinhas sobre a divulgação dos próximos editais envolvendo aí os concursos de TREs Brasil afora. Então, se você tiver interesse em participar desse grupo, basta você digitar lá no Facebook, né, naquele campozinho específico lá, TRE Dicas Gerais Fabiano Pereira. Aí você vai achar esse grupo, pede para participar, que com certeza ele vai ser muito útil na sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento a fazer, é só mandar suas dúvidas para esse grupo, porque a gente vai trocando ideia por lá, tá? E se você também tiver interesse, entra lá no Facebook, digita Professor Fabiano Pereira, curte a minha fanpage, porque pela fanpage a gente vai trocando ideia sobre esses concursos da Justiça Eleitoral. Beleza? Então vamos lá tratar de mais uma alteração promovida pela Lei 13.165 de 2015. Na verdade, essa alteração que nós vamos tratar hoje, ela não é assim tão relevante. Não foi feita uma modificação tão expressiva. Isso em termos práticos. Entretanto, para fins de concurso, pode ter certeza que um desses dispositivos que nós vamos tratar hoje, ele vai ser bastante cobrado em prova. Mas não em função da sua relevância, mas em função da facilidade que o examinador tem de cobrar esse dispositivo em provas, porque a informação é muito clara, é muito limpa, não possibilita dupla interpretação. Então, provavelmente, você vai encontrá-lo muitas vezes em questões de prova no futuro, tá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Eu vou até fazer diferente. Eu estava utilizando com você alguns slides, agora eu vou fazer diferente. Como é que nós vamos trabalhar agora? Agora não, né? Especificamente aí esses dois próximos encontros, eu vou analisar diretamente o texto da lei, porque tem muitas informações que é importante que você também conheça, tá? Vamos dar uma olhadinha então. Olha só. Estou aqui no texto da lei, tá? O artigo 24 da Lei 9.504/97, ele diz o seguinte: é vedado a partido e candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade, de qualquer espécie, procedente de. Aí o artigo 24 ele lista aqui algumas entidades, algumas pessoas jurídicas que estão proibidas de fazer doações a partidos políticos e candidatos, tá? E por que existe essa proibição de fazer essas doações a partidos políticos e candidatos? Vamos pegar um exemplo aqui, entidade de classe ou sindical. Por que você acha que uma entidade de classe ou entidade sindical estão proibidos de fazer doações a partidos políticos? É isso mesmo, né? A resposta é muito simples. Imagine só, eleição presidencial de 2014. Qual é o partido político que iria receber, se fosse possível, a maior quantidade de doações de entidades sindicais? Não precisa nem falar, né? Então é por isso que a lei proíbe essas doações realizadas por entidades sindicais. É para evitar que determinados partidos e ou candidatos sejam privilegiados em detrimento de outros. O mesmo acontece com os prestadores de serviços públicos. Eu sou prefeito, estou disputando a reeleição. No primeiro ano do meu mandato, eu prometi fazer uma licitação envolvendo o transporte coletivo urbano do meu município. Pergunta: será que existem várias pessoas jurídicas que têm interesse em participar, ou melhor, que teriam, né, interesse em participar da minha gestão e que têm interesse em colaborar na minha campanha? Com certeza. Então a lei deixa bem claro, olha, essas entidades não podem, essas pessoas jurídicas, essas entidades, não podem fazer doações a partidos políticos ou candidatos e ponto final. Tá claro? Muitos desses dispositivos aqui não seriam nem necessários, por quê? Porque, como você bem sabe, em 2015 foi vedada a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Então hoje uma pessoa jurídica ela já é
proibida pelo próprio Supremo Tribunal Federal de fazer doações para campanhas eleitorais. Então esse dispositivo, ele está aí mais para reforçar essa proibição, tá certo? Agora vamos analisar aqui com mais calma o que diz o próximo dispositivo, que foi alterado pela Lei 13.165, porque nesse caso, o próprio dispositivo ele também perdeu um pouco dos seus efeitos. Vamos entender por quê. Olha só. O parágrafo primeiro diz o seguinte: não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Vamos analisar isso aqui melhor. Olha, como eu disse agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal, ele vedou essas doações realizadas por pessoas jurídicas. Só que, no texto originário da Lei 13.165, existia essa possibilidade de doação realizada por pessoa jurídica. Existia essa possibilidade no texto da Lei 13.165. Só que aí essa possibilidade foi posteriormente vetada pela Presidenta da República, justamente utilizando como argumento a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o que os parlamentares fizeram foi, entre aspas, afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, posteriormente, essa possibilidade foi prevista diretamente no texto da lei. Só que a presidenta foi lá e vetou esse dispositivo por ser inconstitucional, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá? Só que aí o parágrafo primeiro permaneceu, dizendo que se as cooperativas, ou melhor, se a cooperativa não for prestadora de serviço público, em tese ela poderia fazer doações a partido. Só que hoje, na prática, a gente sabe que se cair uma questão dessa, pura e livre na prova, a questão tem que ser considerada incorreta, apesar de estar escrito no texto da lei. Por quê? Porque essas cooperativas hoje, por serem pessoas jurídicas, estão proibidas de fazer doações para os partidos políticos, para os candidatos nas campanhas eleitorais. Tá certo? A gente tem que ficar muito atento a isso aí, porque o CESP, por exemplo, pode cobrar esse dispositivo comparando-o com a decisão do STF. Tá? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as cooperativas, por serem pessoas jurídicas, estão proibidas de fazer doações a partidos políticos e candidatos em campanhas eleitorais. Certo, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apesar de estar escrito com todas as letras que é possível no texto da Lei 13.165. Então, muita atenção a esse detalhe. E aí, vem aqui o parágrafo 4º, também incluído pela Lei 13.165, que diz o seguinte: o partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes proibidas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. O que seria isso? Olha, o raciocínio é, o candidato ele vai abrir uma conta corrente para receber doações, para receber recursos que serão utilizados, recursos financeiros, que serão utilizados durante a sua campanha eleitoral. Aí, num belo dia, ele abre a conta corrente, o saldo, o extrato, e vê lá um depósito de 100 mil reais, que ele não sabe de onde veio. Ele vai simplesmente utilizar, depois eu fico sabendo. Isso é um perigo. Por quê? Porque esse depósito pode ter sido realizado por uma pessoa jurídica. E o pior, pessoa jurídica prestadora de serviço público, que ainda é pior, né? Então o que vai acontecer nesse caso? Se o candidato ele tem conhecimento da origem desse recurso, quem depositou para ele, e ele sabe que é uma pessoa jurídica que está proibida de fazer doações, ele simplesmente vai pegar aquele recurso e vai devolver para quem fez a doação. É isso que ele tem que fazer. Ou então, se ele desconhece a origem, o dinheiro foi creditado em conta corrente, mas ele não sabe quem fez esse depósito, não sabe quem fez essa doação. Poxa, pode acontecer, né? Apesar de ser muito difícil, pode acontecer. Uma doação anônima. Então, neste caso, se o candidato não sabe a origem, ele vai simplesmente pegar aquele valor, pedir para emitir uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União, e vai fazer o quê? Depositar esses valores nos cofres da União. O dinheiro, então, fica para a União. Beleza? Muita atenção, então,
a essas observações que nós traçamos hoje, porque esses dispositivos, essas informações podem ser abordadas em prova de várias formas diferentes, ok? Então é isso aí. Em breve estaremos de volta para mais um bloco de informações sobre a Lei 13.165 de 2015. Um abraço e até mais. Tchauzinho.